São já foi. Bom, sejam todos bem-vindos, né? Vamos a mais um estudo da doutrina dos espíritos. Feliz de quem estuda essa doutrina, sabe? Quem estuda essa doutrina, cara, pode ter certeza, ele está muito bem encaminhado. Ô, coisa boa, viu? Não tem nada melhor do que isso. A gente tá aqui nessa terra iludido por muitas coisas, quando o nosso pleito é só um, educação moral, não é? Pois bem, vamos à oração. Jesus amado, que o Senhor nos abençoe com sua presença, que o Senhor nos ilumine, o Senhor nos ajude, que possa fortalecer os nossos passos, os nossos conhecimentos, nossas necessidades serem atendidas, na medida do possível, aprovados sempre por Deus, que o Senhor possa orientar todos os nossos irmãos que estão na empreitada da vida, da busca, da evolução, que eles possam também evoluir, né? Que eles possam ser ajudados. Aqueles espíritos mais renitentes, mais teimosos, que o Senhor possa tocar no coração deles. Nós não vamos conseguir porque somos ainda tão imperfeitos, carregamos tantas coisas, mas o Senhor pode, Jesus. Tenho certeza que sim, temos. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que te guie sempre, que a nossa querida Angélica, diretora desse trabalho, seja bem iluminada, sempre, sempre. E em teu nome, Jesus, sempre no nome de Deus, acima de qualquer outra coisa. Damos por iniciado mais o estudo da doutrina dos Espíritos, hoje o Evangelho e a Gênese. Muita paz para todos. Vamos começar. Bom, acho que estamos aí, né? Pois bem. Vou colocar o livro aqui para vocês. Parari, parará. Deixa eu botar logo no Zoom. Né? Boto no Zoom e... Cadê ele? O Evangelho. Pronto, já está aí no Zoom. Se alguém quiser ler, fique à vontade. Então, nós estamos estudando o livro... Tu vais ler, Edson? Ah, pensei. Olha, nós estamos estudando... Estamos no sexto, né? Aqui do sexto, vou marcar. Nós estamos no capítulo 28º e estamos finalizando a oração dominical, a oração feita por um Espírito puro como Jesus, né? Então, a oração que nós precisamos estudar detalhadamente. Então, oração dominical, preces gerais. Hoje é o sexto e o sétimo também nós vamos conseguir fechar hoje esses estudos, tá? Então, nós vamos fazer a leitura. Se alguém quiser ler, fica sempre à vontade, senão vamos ler. Pois bem, sexto, não nos deixeis entregues à tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus, assim, na sua oração fez. E os Espíritos vêm nos ajudar a compreender. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos Espíritos maus, que tentem desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. É incrível, né? Mas somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra para expiar nossas faltas e melhorar-nos. Em nós mesmos está a causa primária do mal, e os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos em que nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos.
É inútil tudo o que possamos fazer para afastá-los, se não lhes opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação ao mal. Contra nós mesmos, pois, é que precisamos dirigir os nossos esforços. E, se o fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porquanto o mal é que os atrai, ao passo que o bem os repele. Veja aqui diante, prece pelos obsediados. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos pelos nossos anjos guardiães e pelos bons espíritos, a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições, a fim de obstarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma. E tem uma nota, veja-se aqui diante o número 11, né, desse mesmo livro. O mal não é obra tua, Senhor, porquanto o manancial de todo o bem nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringimos as tuas leis, e fazendo mal uso da liberdade que nos outorgaste. Quando os homens as cumprirmos, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu de mundo mais adiantados que o nosso. O mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal, e só parece irresistível aos que nele se comprazem. Desde que temos vontade para fazer o bem, podemos ter a de praticar o bem. Desde que temos vontade para fazer, também podemos ter a de praticar o bem, pelo que, ó meu Deus, pedimos a tua assistência e a dos espíritos bons, a fim de resistirmos à tentação. Veja o quanto eu não tenho jeito, não. Toda vez que eu leio esses assuntos assim, eu não tenho como não rir. Sabe, eu não rio, não é que é muito forte a mensagem, né? Muito forte, veja bem, os espíritos se divertem com as nossas imperfeições. É incrível, meu Deus do céu, como é que nós vamos acordar disso? Nós temos que acordar. Estou lutando para acordar, eu me acordar. Porque se eu não conseguir fazer isso em mim, ninguém vai conseguir. Eu tenho que fazer. Então, é nessa coragem aqui que eu estou estudando a doutrina e na luta no dia a dia. Porque o que mais tem são pessoas achando que pode mandar nas outras e que pode dirigir as outras, quando ela não dirige a própria vida. E essa tentação de resistirmos, não é? Porque nessa frase tentação, nós temos que entender, Deus não nos tenta o mal. Deus não nos tenta. Nós temos, como já foi lido, nós temos por nossas impurezas dívidas que contraímos no passado. Por isso que nós atraímos os espíritos do mal. E muitas vezes bastaríamos que fortemente, né, não é pouco, né, como ele colocou no final assim, o mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal e só parece irresistível aos que nele se comprazem. Desde que temos vontade para fazer também, podemos ter a de praticar o bem, pelo que ó meu Deus, Deus, pedimos a tua assistência e a dos bons espíritos. Ou seja, se nós tivermos vontade de queremos evoluir, nós vamos conseguir. Observemos bem, porque estamos no palco do aprendizado. A gente pensa que a gente está no palco da vida. O palco da vida é no universo. Esse é o palco nosso. Isso aqui é experiência. Isso aqui é uma escola, como já vimos nos textos. Isso aqui é um purgatório. A coisa aqui é braba. A coisa aqui é difícil. E agora, mais do que nunca, já foi liberado muitos espíritos para reencarnar aqui, e nós estamos vendo eles aí pintando e bordando, não só aqui, não só no Brasil, e nem só em qualquer outro país desse planeta. Eles estão tendo a última chance, porque quando vier o momento deles ser recolhido para o planeta Quiron, aí, infelizmente, haverá prantos e ranger de dentes. Eles vão ter que sofrer muito para aprenderem. E nós temos que lutar para não entrarmos nessa fileira, porque como nós temos dívidas, não é? Nós atraímos, como já dissemos, os espíritos mais imperfeitos que nós, ou na mesma categoria que nós. E eles vêm nos tentar.
Porque nós temos, como dizia minha mãe, o corpo aberto, né? Bora fechar o corpo aonde? Fechar o corpo. Aí vamos na casa de uma mãe santa fechar o corpo? Não, vamos na casa de Deus fechar o corpo. É, conversar com Deus, aprender com Jesus e fecharmos o nosso corpo. Ninguém tem o poder aqui de fechar o nosso corpo, só nós. E é dessa forma que tem que ser, pedindo ajuda aos espíritos mais superiores, lógico, para que nos sejamos é, mais aptos em qualidades morais, assim bloqueando a ação desses espíritos que nos tentam todos os dias. Então, nessa oração, quando Jesus pronunciou essa frase, não nos deixeis entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Não é? Deus não nos tenta, Deus não nos tenta. O problema é nosso. Então, o problema é nosso. Deus nos deu a vida. Ele está dando todo o apoio para evoluirmos. E Ele nos assiste todos os dias. Ele nos acompanha, Ele nos intui todos os dias. A todas as criaturas. Aos seres animais, aos vegetais, a tudo. As pessoas pensam que não. Ele banha tudo com seu fluido. E esse fluido, ele tem um controle absolutamente de tudo que se passa. Então vejamos que Jesus faz uma oração dessa, nos convidando no conhecimento, que devemos tê-lo, porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós só vamos nos libertar conhecendo essa verdade. E essa aí, ó, não nos deixeis entregues à tentação, mas livra-nos do mal, não é? Livrando do mal, devemos estudá-lo, devemos conhecer as leis divinas, devemos estudar os evangelhos de Jesus, devemos estudar os exemplos que ele nos deu, devemos estudar os dos discípulos, depois deles, os que antes também trabalharam, fizeram bem. Devemos estudar esses aí para copiarmos o que é bom, porque o mal, se nos tentarem os espíritos pelo mal, é porque devemos, com certeza, em sintonia, estar com eles. E aí nós temos que estudar para mudarmos as nossas vibrações. Então não basta só pedir a Deus que Ele nos livre do mal. Temos que nos esforçar para que nos livremos do mal. Como ele com a mulher, com aquele paralítico que tentava entrar na piscina. Temos que ter essa força, essa vontade. E Ele vai nos orientar, Deus vai nos ajudar, que ajudou muito, e Ele nos ajuda muito. Se errarmos, darmos continuidade à vida e continuar em frente, sem remorso. Ora, eu errei porque eu estou tentando aprender. Eu estou tentando evoluir. Eu estou querendo crescer. Estudando a doutrina dos espíritos, os conselhos que esses espíritos trazem, que são muitos, são maravilhosos, eles são importantíssimos para a nossa liberdade. Muitas pessoas não querem. As pessoas querem mais receitinha, né? Querem que a farmácia resolva os problemas dele. Mas o problema moral não se encontra na farmácia. O problema moral não se encontra em templos religiosos. Lá a gente vai estudar, se lá ensina. E vai colocar dentro de nós, vamos colocar, para que possamos praticá-los. E essa luta é o que devemos fazer. Estamos todos dentro desse planeta para o aprendizado. Então a vida importante não é essa. Muito embora esse momento é importante, porque para que eu saia da malha dos maus espíritos, eu tenho que melhorar meus pensamentos. E agora é que fica maior ainda, meus pensamentos. Não é nem o que eu falo. Porque o que eu falo vem do meu pensamento, vem do meu coração. Sou eu que penso. É um atributo meu, o pensamento. Então eu tenho que estudar. Eu tenho que buscar conhecer o meu Deus, o meu Pai. E através do meu irmão Jesus é o melhor caminho. Ao fazer essa oração, ele está pedindo ajuda a Deus, nos ajudando também a pedir ajuda a Deus. Mas como ele disse para a mulher, vá minha filha, ninguém te condenou, mas não peques mais, porque não vai ser mais grave, cuidado. E Deus faz no mesmo jeito conosco. Vai, Valtécio, anda, vai em frente.
Mas cuidado, não tornas a errar novamente. Porque nós estamos cercados de irmãos. Nós estamos cercados de irmãos fofoqueiros aqui na Terra, encarnados, não é? Maldosos, mentirosos, não é? De falsos cristos, falsos profetas. Nós estamos cercados, envolvidos. Tudo bem, é o planeta de prova e expiação, é assim que tem que ser mesmo. É assim que nós merecemos. É isso que nós estamos aqui porque somos afins a tudo isso. E Deus está nos iluminando e nos ajudando a sairmos com a alma mais brilhante do que antes. Para isso, nessa escola, o aprendizado é necessário. Pedir a Deus é necessário, mas tem que haver o nosso esforço. Né? Temos que nos esforçar. Então, tem outra parte aqui também. Em nós mesmos está a causa primária do mal e dos maus espíritos, mas não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos, em que nos entretêm para nos tentarem. Olha, os espíritos enganam muito, pelo amor de Deus, como eles usam de sutilezas que muitas vezes nós nem damos atenção. Ele nos envolve com coisas, sabe? Com enrolações. Né? Assim como as pessoas usam a maquiagem e que de repente, quando a maquiagem cai, cai a máscara. Quando a maquiagem cai, cai a máscara. Então, quando essa maquiagem cai, a gente vê como é a pessoa mesmo, né? Pelo menos o corpo dela. No mundo dos espíritos, não é nada diferente nas obras. Então, os espíritos, eles se maqueiam, eles fazem tudo para nos enganar. Em todas as artes. Eles tentam fazer de tudo para nos tirar, para fechar os nossos ouvidos, os nossos olhos, para o entendimento do princípio da vida, o porquê estamos aqui, porquê nós existimos. Eles fazem tudo para que nós não enxerguemos isso. Eles lutam com todas as forças. É incrível, mas infelizmente é assim. E essa força que é grande, tem maior do que ela, Deus, né? Nós temos que lutar para vencermos. Aí cada impressão é uma porta aberta à influência deles, né? Ao passo que são impotentes. Observe, os espíritos são impotentes aos espíritos superiores, ou seja, aos espíritos puros. Aos espíritos puros, vamos falar dos espíritos puros. Os espíritos puros, eles não conseguem influenciá-lo, porque eles não fazem questão por bobagens que nós fazemos aqui. Nós sabemos que é bobagem, mas fazemos questão. Estamos na Terra, então nós queremos. E queremos fazer isso, queremos títulos, queremos uma série de coisas. Né? Pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, por nossa vaidade e etc. Os espíritos puros não estão interessados nisso. Então, eles não dão a mínima para o que eles falam. Eles não caem nas armadilhas deles, porque já conseguiram superar. E é através deles que nós também podemos fazer isso. Então, temos que fazer de tudo para fecharmos os nossos ouvidos a esses espíritos que tentam maquiar a ilusão nos nossos olhos, nos nossos ouvidos. Eles fazem de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Porque quando desencarnarmos, eles vão rir da nossa cara. E vão dizer, mais uma vez, fostes iludido por nós. E vão nos praguejar, vão criar, vão gritar, vão fazer tanta coisa. Até Jesus foi tentado. Vocês sabem disso, né? Em Mateus capítulo 4, se eu não me engano. Ele foi tentado. Inclusive, ele passa um bom tempo no deserto, 40 dias. E lá tem. Quem não já viu essa parte, né? Tentando, fazendo com que ele transforme uma pedra no pão, né? Porque aí Jesus diz: olha, nem só de pão vive o homem, né? Ele não fala nessa frase, mas não tente Deus. Os espíritos são fogo, rapaz. Nós temos que abrir os olhos. Incrível, incrível, incrível. Deus nos abençoe. Deus nos oriente e nos ilumine. Tem uma pessoa aqui, Nick Gurs, mas Nick, desculpe, eu ainda não posso estar você na sala porque eu nem sei quem você é, meu amigo. Ó, ele já saiu, já pulou fora. Pois bem, vamos continuar, tá? Vamos
continuar onde estávamos. E ele tem contra nós mesmos, pois é que precisamos dirigir os nossos esforços, e se fizermos os maus espíritos, naturalmente, se afastarão, porquanto o mal é que os atrai. Então, contra nós mesmos, pois é que precisamos dirigir os nossos esforços. Como já fora dito, né? Nós temos que nos esforçar. Então vamos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Que os homens a cumprir. Olha, essa frase aqui é interessante, eu vou lê-la novamente. Quando os homens as cumprirmos, veja, os homens, nós seres, né? Todos, homens e mulheres, os homens aqui de uma forma geral, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu de mundos mais adiantados que o nosso. Tá vendo? Já desapareceram lá. Então, o mal tem tempo, o mal tem um tempo. Não vale a pena a gente seguir essas criaturas. Meu Deus do céu. Então, o mal não é uma necessidade fatal. A gente só faz o mal se quiser. A gente só segue ele se ele quiser. Ele vem influenciar com as intuições, mas a gente só segue se quiser. Enquanto o bem é diferente. O bem é fatal. Todos nós vamos praticar o bem, vamos aprender. Mas o mal não. O mal não é fatal. É opcional. Vamos aqui nessa última parte, tá? E vamos ler assim. O sétimo, né, que finaliza. Porque essa frase aqui, muita gente usa o amém, né? O amém não tem uma explicação. Quando você faz uma oração e faz amém. Aqui na Suíça diz amém. Amém. Amém é amém. Amém. É. Então, aqui diz assim, no Espiritismo diz assim seja. Por que assim seja? Assim seja a oração que nós fizemos ao longo do tempo, aí, ao longo de algumas semanas. Praza-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem, mas curvamo-nos perante a tua sabedoria infinita, que em todas as coisas que nos escapam à compreensão se faça a tua santa vontade e não a nossa, pois somente queremos o nosso bem e melhor do que nós sabemos que nos convém, o que nos convém. Deus sabe disso. Dirigimos-te esta prece, ó Deus, por nós mesmos e também por todas as almas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, pelos nossos amigos e inimigos, por todos os que solicitam a nossa assistência e, em particular, a gente pode botar o nome de alguém que esteja na oração. Então, a gente pode fazer essa oração e botar o nome dessa pessoa. Por exemplo, os amigos do Edson que estão com problema. A gente bota o nome dele. Esqueço o nome dela, mas meu pensamento aqui, ela já receba. Para a mãe de Armindo, que acabou de desencarnar, que Deus a ajude e ilumine. Esse evangelho também ela receba de coração, de nossa parte. Então, para todas as criaturas, nós podemos fazer, para os inimigos e amigos. Olha, os inimigos é bom, porque quando nós fazemos a oração, eles se sentem melhor. Eles se sentem, eles sentem a oração. É como a brisa do amanhecer, logo no amanhecer, aquela coisinha bem friazinha, gostosinha. Os inimigos sentem. E na oração eles vão vendo depois e vão se acalmando, vão sentindo e Deus vai aliviando a vida deles. E terminam eles, provavelmente, deixando de ser nossos inimigos. Se nós fizermos o nosso dever de casa como devemos fazer, o que é o dever de casa? Nós viemos aqui para fazer o quê? Para morrer? Não. Nós viemos para viver. Mas viver aonde? Isso aqui não é vida. Se olharmos isso aqui não é vida. Por que não é vida? Porque a gente está sofrendo. E a gente, para viver mesmo, é como Cristo disse, lá onde ele é rei. Nós vamos ter que ressuscitar para o nosso lar. Que os Espíritos dizem, lá nós gozamos de todas as faculdades que possuímos ao longo dos milênios e milênios de anos. Aí achamos que nós aqui, isso aqui é viver? Não é não. Isso é uma oportunidade muito boa, muito importante.
vai chegar a morte do corpo, como chegou para outros queridos nossos, e que não são outros que não eram queridos também partiram, do mesmo jeito vai chegar para nós. Cada um de nós que entra aqui já tem uma etiquetazinha de volta, naturalmente. E só devemos voltar naturalmente, quando Deus convidar de volta. As pessoas acham que quando a pessoa desencarna, era melhor que tivesse sido mal. Uma pessoa ruim é não. Essa que foi, tá livre, livrou-se, parou de estudar, rapaz. Ela já fez o que ela tinha que fazer. Agora quem tá aqui tem que continuar na luta, que é braba. A situação aqui é braba. Na oração que o Cristo nos ensina, está dizendo. Tá difícil. Assim seja, que seja a vontade de Deus. Que seja feita essa oração conforme eu orei, Deus Pai. Jesus nos ensinou. Aí assim seja. E nós já vimos no início, nós já vimos a parte que fala: não nos deixeis entregues à tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Antes nós já vimos na oração também: perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Olha quanta coisa inteligente. E mais ainda, aqui, dá-nos o pão de cada dia, nem só de pão vive o homem. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, Deus. Olha, quanta coisa maravilhosa. Venha o teu reino, Senhor. Venha as tuas leis sobre mim. Me ajuda a crescer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, nós temos que verificar como é que estamos nós nesse palco de aprendizado aqui na Terra. Não é? Precisamos compreender mesmo para que saiamos do atoleiro. Olha, se nós não sairmos essa existência, nós vamos precisar mais de outras. Mas agora está mais fácil compreendermos isso e nos mantermos calmos. Porque Jesus quer o seguinte, ele nos orienta. Fica calmo. Vai ter tempestade, viu? Mas fica calmo. Vai ter problemas. Fica calmo. Vai ter guerra. Fica calmo. Se alguém te convidar para matar os teus irmãos e nessa ele te dá ou você mata seus irmãos ou você mata o seu próximo ou a gente mata você. Prefira que ele vos mate do que nós matarmos os nossos irmãos. Porque cada crime que fizermos ao nosso irmão vai contar para as existências. A guilhotina na França, na Revolução Francesa, um rapaz estava passando na praça e ele foi escolhido para ficar, como é que chama? Controlando a guilhotina. Soltar a lâmina, limpar ela, provavelmente, e depois subir e armar de novo para o próximo, que ia ser degolado. Vai vir, vai sofrer o pão, como dizer, o pão que o diabo amassou. O diabo não existe, né? Essa é a forma figurada. Sofreu que só. E ele foi um dos que veio na família de Chico Xavier, do irmão de Chico. Observe que vocês vão ver o quanto ele sofreu, só porque ele aceitou decapitar os outros, ou era ele, se ele não fizesse isso, ele ia ser um desses que ia ser degolado. É preferível ser degolado. Para vir como ele veio, quem quiser pode ver a história do irmão de Chico. Terrível, duro. Então Deus nos livre do mal, porque ele existe, minha gente. Ele existe e a causa disso é nossa. Porque Deus não criou o mal, quem criou fomos nós. Esse negócio, esse prazer de fazer o mal, só traz o mal. E eles nos tentam e fazem de tudo para que entremos na confusão. Isso você encontra dentro da sua casa, você encontra com vizinhos no trabalho, você encontra na rua, você vai encontrar. Vai encontrar pessoas boas também, mas tem que abrir os olhos para saber se realmente elas são boas. Mas fica, Deus ajuda. E você vai terminar descobrindo que ela é uma pessoa boa, mas tem defeitos, abre os olhos. Mas o mal a gente consegue. Pedindo a Deus ajuda, ele vai terminar nos mostrando e nos ajudando. Em todos os sentidos podemos ter essa proteção. Então essa parte do Evangelho nós damos por concluído aqui o estudo da oração dominical
Sempre que é, lógico, importante aqui darmos uma estudada. Tem sempre assunto maravilhoso de cada um, né? Cada um é cada um. E nós devemos ser, sim, espíritos mais felizes do que ontem, hoje e amanhã mais felizes do que hoje. Tá certo? Então vamos para outra parte dos nossos estudos. Se alguém quiser acrescentar, comentar, fica aí à vontade, né? Pois bem, eu acho que eu já deixei Natália entrar, que ela estava pedindo para entrar ali. Tá lá dentro. Então vamos lá. A Gênese. Livro A Gênese. Então vocês estão com o livro A Gênese aí aparecendo, né? Eu espero que sim. Se não, vou mostrar aqui no meu grupo. Pronto, aqui. A Gênese. Qual é o capítulo da Gênese? Isso é a visão de Deus, né? Então vamos dar uma subidinha aqui ao 34. A visão de Deus, capítulo 2. Deus, a visão de Deus. Olha, isso aqui, inclusive, é uma coisa que o Rita aí na reunião, ele me pergunta, como é que a gente vai fazer um dia? A gente vai ver Deus? Será que a gente vai ver Deus ou não vai ver Deus? Vê-lo mesmo, viu? Será que nós um dia vamos ver Deus? Não é? Tá aqui, é nesse texto. É, Oi. Ah, é, e de ver, porque eu acho que deve ter vários Jesus, não? De outro planeta e tudo. cada planeta tem um espírito puro que dirige aquele planeta, sim. Porque ver Jesus já é complicado, então ver Deus, ó. É, mas Deus, não é? Veja bem, nós temos um sol que quando a gente olha para o sol, a gente fica encandeado, né? É terrível, não é bom nem olhar que pode queimar a nossa visão, prejudicá-la. Então temos que ter cuidado, mas aqui é a visão de Deus. Então vamos ler o assunto e vamos ver se vamos vê-lo, tá? Os Ok. espíritos nos ajudam a compreender se vamos ou não vamos vê-los. E esse aqui, ó, 34. Sendo Deus a essência divina por excelência, não é? A gente sabe que é divina por excelência. Deus, Oi. desculpa. Não, eu ia dizer, eu estava falando que eu podia ler, se você quiser. Então, por favor, Armindo. Ah, desculpa, viu? Eu tava aqui meio mudo e ia falar. Desculpem lá, Ah, ok. não, por favor. Sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. Pelo fato de não verem, não se segue que os espíritos imperfeitos estejam mais distantes dele do que outros. Esses espíritos, como os demais, como todos os seres da natureza, se encontram mergulhados no fluido divino, do mesmo modo que nós o estamos na luz. O que há é que as imperfeições daqueles espíritos são vapores que os impedem de vê-lo. Quando o nevoeiro se dissipar, vê-lo-ão resplandecer. Para isso, não lhes é preciso subir, nem procurá-lo nas profundezas do infinito. Desimpedida a visão espiritual das belidas que obscureciam, eles o verão. Pode subir, Zeus, desculpa lá. Ah, desculpa. Eles o verão de todo lugar onde se achem, mesmo da terra, porquanto Deus está em toda parte. 35. O espírito só se depura com o tempo, sendo as diversas encarnações o alambique em cujo fundo deixa de cada vez algumas impurezas. Com abandonar, com abandonar o seu invólucro corpóreo, os espíritos não se despojam instantaneamente de suas imperfeições, razão porque, depois da morte, não veem a Deus mais do que o viam quando vivos. Mas, à medida que se depuram, têm dele uma intuição mais clara. Não veem, mas compreendem-no melhor. A luz é menos difusa. Quando, pois, alguns espíritos dizem que Deus lhes proíbe respondam a uma dada pergunta, não é que Deus lhes apareça ou dirija a palavra para lhes ordenar ou proibir isto ou aquilo. Não. Eles, porém, o sentem, recebem os eflúvios do seu pensamento, como nos sucede com relação aos espíritos que nos envolvem seus fluidos, embora não os vejamos. Leia 36, Deus. Sim. 36. Nenhum homem,
conseguintemente, pode ver a Deus com os olhos da carne. Se essa graça fosse concedida a alguns, só o seria no estado de êxtase, quando a alma se acha tão desprendida dos laços da matéria que torna possível o fato durante a encarnação. Tal privilégio, aliás, exclusivamente pertenceria a almas de eleição, encarnadas em missão, que não em expiação. Mas, como os espíritos da mais elevada categoria refulgem de ofuscante brilho, pode dar-se que espíritos menos elevados, encarnados ou desencarnados, maravilhados com o esplendor de que aqueles se mostram cercados, suponham estar... Pode subir, Zé, desculpa. Suponham estar vendo o próprio Deus. É como quem vê um ministro e o toma pelo seu soberano. 37, Arlindo, por favor. 37. Sob que aparência se apresenta a Deus aos que se tornaram dignos de vê-lo? Será sob uma forma qualquer, sob uma figura humana ou como um foco de resplendente luz? A linguagem humana é impotente para dizê-lo, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação capaz de nos facultar uma ideia de tal coisa. Somos quase cegos de nascença a quem procurar simplesmente fazer compreender-se o brilho do sol. A nossa linguagem é limitada pelas nossas necessidades e pelo círculo das nossas ideias. A dos selvagens não poderia descrever as maravilhas da civilização. A dos povos mais civilizados é extremamente pobre para descrever os esplendores dos céus. A nossa inteligência, por favor, Deus. A nossa inteligência, muito restrita para os compreender, e a nossa vista, como muito fraca, ficaria deslumbrada. Obrigado, amigo. Veja só quanto tem de coisas aqui para nos ajudar, né? Se alguém disser aí pelo Espiritismo ou qualquer religião que um dia nós vamos ver Deus com os nossos olhos carnais, não é possível. Já podemos fechar por aí, não é? Nós podemos dizer de imediato, não vai ser possível. Ele pode não gostar, né? Mas nós não estaremos mentindo. E, normalmente, o que acontece são criaturas que se introduzem aqui na Terra e queira fazer-se que está vendo Deus. Bom, como no finalzinho, nesse parágrafo que o Armindo leu, do texto aí dos espíritos, esses espíritos que se importam conosco, porque eles se importam, eles são realmente os nossos irmãos, no sentido positivo da vida. Os outros que estão no convívio com o mal são nossos irmãos, mas é no sentido escondido, para fazer a maldade, para plantar armadilha, para descumprir as leis divinas. Todos vão passar por elas e vão respeitá-las. Mas esses aqui já respeitam, eles vêm nos ajudar. Aí, nesse último parágrafo, que nos chama a atenção aqui, o 37, a nossa linguagem é limitada pelas nossas necessidades e pelos círculos das nossas ideias. Como é que nós vamos expressar que é Deus? Como é que é Deus? Infelizmente, para nós que estamos aqui envolvidos por esse monte de carne, de músculo, de ossos, né? Isso aqui é tudo laço. Nós estamos enlaçados pela carne. Os laços não se quebram. O suicida mesmo, ele arrebenta quem comete isso. Mas os laços são desfeitos naturalmente, como por exemplo a mãe de Armindo, o pai do Armindo, do Edson, de outros que já tivemos aqui, que já viram esse evangelho e agora estão vendo no mundo espiritual, eles estão vendo como é que funciona tudo isso. Eles sabem. Se eles estão estudando, eles percebem que a nossa linguagem ela é muito pequenina, ainda ela é muito figurada para as nossas necessidades. Aí como é que vamos dizer assim, Deus é assim? Por exemplo, nós temos a foto de Maria de Nazaré que Chico Xavier pediu, que ninguém sabia. Chico Xavier pediu a Emmanuel. O Emmanuel disse, Chico, não existe, não tem aqui. Ele disse, tem, Emmanuel. No livro Memória de Suicida, Humberto de Campos, ele cita lá, tá lá. Aí pode ir lá em tal canto, Emmanuel foi lá, é verdade, Chico. Maria existe. Hoje faz parte do nosso Evangelho Maria.
Estava na abertura nossa. Então, Maria tinha os traços nossos como seres humanos aqui. Jesus, nós não temos a foto realmente de como é Jesus, mas de Maria nós temos. Ninguém aqui pintou a foto de Jesus, eu não tenho ela. Não é? A terra não tenho. Fala daquela toalha que foi enxugado o rosto e ficou lá a foto dele. Até hoje diz que esse tecido existe. Bom, mas imagina Deus. Maria é nossa mãe, representa quem? Ela toma conta do ministério maravilhoso para recuperar os suicidas. Pra vocês terem uma ideia, muito grande, o amor dela é muito grande. Nós temos, como dizer, Maria é assim, o cabelo dela é assim, ela tem nariz, né? Com tudo que nós tivemos aqui. Mas e Deus? Deus não vamos conseguir, porque a nossa linguagem é muito pobre. Nós vemos o sol nos banha. Do mesmo jeito, Deus com seus fluidos. Nós estamos dentro desse piscinão universal, criado por Deus, que é o fluido, e ele sente cada um dos seus filhos. Então, que aparência teria Deus? Nós não vamos encontrar Deus. Nós vamos vê-los aqui na Terra encarnado? Não. O que pode acontecer é que as criaturas que aqui vejam Deus seja por um momento de êxtase. Aquelas mais evoluídas, desprendidas materialmente. Eu não sei se Madre Teresa de Calcutá ela viu. Ela nunca citou isso. Madre Teresa de Calcutá não estava nem aí. Gandhi não estava nem aí para essas coisas. Vocês sabem disso. Nós temos outros exemplos. O nosso querido Chico. Ora, vocês têm uma ideia? Nós não conseguimos ver Jesus no dia a dia. Chico via. Coisa raríssima para alguém vê-lo. Imagina ver Deus. Aqui na Terra é impossível vê-lo, porque os nossos olhos ainda carregam muitas impurezas materiais. Então seria mais para os espíritos puros, que aí encarnados no estado de êxtase, desprendido das coisas materiais, pudessem nos ver. Esse foi o último parágrafo. No 34, quando ele diz aqui, sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização pode perceber. Então é o seguinte, não está fechado para nós. Nós um dia vamos ver Deus, sim. Todos nós vamos vê-lo. Vamos sim. Porque olha, esses espíritos que conseguiram se desmaterializar, ou seja, não fazer mais questão por essas bobagens que nós temos aqui, porque tudo Deus decorou para aqui, para nos receber e nos alimentar. Isso aqui pertence a Deus. Observemos como nós somos bobos, como nós somos orgulhosos, vaidosos, não é? Nós estamos dentro de um planeta que Deus decorou antes de nós chegarmos. Antes de entrarmos aqui, tudo já estava feito. Os rios estavam feitos. O mar já estava. As placas tectônicas já conseguiam nos suportar o peso. Ainda se arruma, mas elas já estavam. Os animais no mar já estavam. O homem nunca fez nada. Aí o homem entra aqui dentro. Agora que ele está se achando que é o quem, ele cria leis para julgar os seus irmãos. Jesus diz, não julguei-vos. Não julguei, para não seres julgados. Aí, doutores das leis, né? Aquelas coisas, aquelas vaidades. Aí, toma empurrar o irmão que reencarnou aqui, porque Deus colocou ele aqui também para estudar. Coloca o irmão também para estudar. Ao invés de arrumar uma solução para o problema dele, já que ele é um espírito mais complicado, não, bora julgá-lo, vamos sentenciá-lo e vamos entregá-lo ao presídio e ele fica lá até a morte e lambê-lo de volta. Não resolve. Então imagine ver Deus essas criaturas, nós que estamos aqui, achando que isso aqui é nosso. Não é nosso. Então, somos muito agarrados às coisas materiais, envolvidos por esse palco. Tudo isso aqui é um palco para o nosso aprendizado, para a nossa felicidade. Eu mesmo anseio que um dia chegue o meu dia, que Deus diga, vem-se embora, Valtésio. Estou indo, se ele me chamar agora, eu vou agora. Vou agora e vou feliz. Digo a vocês de coração,
Tchau. Mas eu só não vou porque eu sei que eu vou ter que voltar aqui para a Terra ainda. Então, já que eu estou aqui, vou aproveitar e vou aprender mais. E assim eu vou estudando com esses irmãos, orientando-nos, que nós somos seres, não é? Que aqui na Terra, nós somos todos filhos de Deus, no mundo espiritual também somos filhos de Deus, e lá ou cá, nós temos sempre a presença de Deus. Nós estamos dentro desse fluido que Deus controla tudo, como já dissemos antes. E, então, de uma forma ou de outra, nós recebemos de Deus as orientações. Cada vez mais que nós vamos nos desprendendo dessas coisas, nós vamos ficando mais calmos, fazendo menos barulho, nós vamos escutando melhor a voz de Deus. Hoje eu entendo porque em momentos eu já escutei falas que me emocionaram mesmo, me emocionaram profundamente. Se eu falar aqui mesmo, eu vou chorar porque foram profundas o que me disseram. E como é que pode? Como é que pode me dizer isso? Como é que pode me explicar isso, aquilo? Aí hoje eu entendo mais do que nunca estudando a codificação. É um dos livros mais indicados para nós estudarmos. Olha aí, ó. É através dos fluidos. Deus. O problema não é de Deus que nós não podemos vê-lo. O problema é nosso. O problema são as belidas. O que são as belidas? Ou a belida, manchas na córnea, né? Visual. Manchas que impedem de vê-lo. Ou seja, nós temos mancha no perispírito, nós temos problemas. Então, Deus ele está presente a cada um de seus filhos. Mas nós podemos aproveitar isso de uma maneira sena, de uma maneira séria e sentir que ele está me incomodando, está me ajudando. É porque foi ele que me criou. Ora, Deus me criando, ele me criou para quê? Para eu brincar aqui na Terra? Ó, quem não quer ser famoso? O problema é que aqui a gente procura ser famoso. Isso é tudo enganação. Isso é tudo. A gente não dá para essa fama. Não é. As pessoas observam quanto egoísmo. Ao invés de dividir o pão de cada dia com todos, não. Fazem questão de tirar mais do pão do mais necessitado. Egoísmo. Vão ter que pagar. Então, como é que vão ver Deus assim logo? Mas Deus está ajudando. Abre os olhos por ali. Atenção. Eu mesmo costumo abrir o evangelho todos os dias antes de dormir. Aí se disser assim, preces para os desencarnados. Ou então, preces para os inimigos. Quando repete, eu já sei que eu estou com um problema aqui nessa área. Aí eu já vou refletir onde é e termino encontrando, já não cai mais aquela lição. Mas se eu não encontrar, vai repetir a semana todinha. Parece que o livro ficou marcado. Faço todos os jeitos, mas cai naquela lição. Aí, hoje eu já entendo. Todos os dias eu procuro me limpar um pouco. Então eu estou fazendo questão de ver o meu Pai que está me escutando. Deus está nos escutando agora. A cada um de vocês. Está nos ajudando. Por isso aquela voz da consciência que diz: a morte existe. Aí uma vozinha na sua consciência: existe não. Não existe morte. Isso é Deus falando para você. Você vai sentir dentro de você. Não se iluda. Eu vou fazer o mal e vou sair aqui numa boa. E aquela voz: cuidado, isso dói, isso machuca. Pensa no próximo. Você está dando para o outro o que você vai ter que receber. O plantio não é obrigado, mas a colheita será. A Deus vem me ajudar a compreender que eu estou sentindo Ele. Então, quanto mais eu me acalmar, mais eu vou sentir Deus. Embora eu possa não vê-lo. Mesmo desencarnado, porque aqui encarnado nós não vamos ver mesmo, né? Isso nós já compreendemos aqui, ó. Encarnado, ninguém vê Deus. Absolutamente ninguém. Ele pode estar no estado de êxtase e entrar. Aí é diferente. Não é? Esse estado de êxtase é aquela dopação, a pessoa dopada, e é uma graça aquilo ali.
tem que ser espírito desmaterializado mesmo, para entrar aqui encarnados e sentir e ver Deus nesse estado que ele está lá, não é? Como um sonambúlico, sei lá como é que é isso, mas ele vê Deus. Mas nós não vamos vê-lo, aqui na Terra ninguém vai vê-lo. Só em mundos menos materializados, com certeza. Aí no 35 ele diz assim, o espírito só se depura com o tempo. Eu achei interessante essa frase, né? Vou no meu acho, embora eu sei que é verdade. Então, eu tiro o meu acho e vejo que é verdade. Sendo as diversas encarnações o alambique. O que é o alambique? Em cujo fundo deixa de cada vez algumas impurezas. Ou seja, a encarnação é como a gente toma banho todos os dias. Quem toma banho? Quem toma banho todos os dias, né? Porque tem criaturas que passam 2, 3 dias, 4 dias, 5 dias, uma semana sem tomar banho. Mesmo adulto. Tem criança, tem jovens. Mas olha, cada encarnação a gente está se banhando. A gente está entrando nesse alambique. O interessante de tudo isso, né, estudando essa doutrina, o quanto é bom, é que observando, né, lembrando sempre, nunca é pouco lembrar, a gente não cria nada, absolutamente nada, a gente não cria. A gente não cria, a gente inventa, a gente transforma do que já tem na matéria. A gente não cria. As intuições vêm e vêm no mundo espiritual mesmo. E a gente vai fazendo as coisas, como nós já temos hoje, muitas coisas. Os animais não sabem o quanto é bom que nós estamos tendo aqui. E eles lá dentro do mar, lutando pela vida deles. Tá? Briga séria. Lá na Amazônia ou na África, briga séria. Um correndo atrás do outro para comer o outro. A briga é caceteira. Eles não fazem nem ideia do quanto nós estamos aqui numa boa, né? Eles não sabem. E que foi comparado nesse texto aqui com vermos nosso querido Deus. Então nós estamos dentro de um planeta aonde a mãe não sabe fazer o filho, não é? A mãe não sabe. A mãe não sabe fazer um coração, a mãe não sabe. A mãe não sabe fazer um rim, a mãe não sabe. A mãe não sabe fazer uma veinha, ela não sabe. Mas a matéria da mãe sabe. A matéria sabe. E é Deus dirigindo tudo isso. Então nós temos que descobrir a verdade. Nós temos que sair desse palco da ignorância, que é o que nós estamos aqui envolvidos, para a verdade. Ora, então, reencarna, o espírito só encarna realmente quando ele chora aqui entre nós, é dado como se contando uma vida. A mãe corre o risco de vida, é melhor sacrificar a criança, ou o feto, não é nem criança ainda. Sacrifica o feto, fica tranquilo. Ele vai ter outra oportunidade. Ó, como é bom não ser ignorante. Não precisa nem consultar. Rapidinho a gente diz, não, doutor, por favor, sacrifique aí o feto. Pode arrancá-lo daí. Ele vai fazer mal, ela corre o risco de vida, tire. Seguramente a gente diz, tire, pode tirar. Mas a mãe, não, mas eu quero... Não, minha filha, você já está aqui. Ele ainda não está, ele vai estar. Mas para você perder a vida, não. A encarnação fica aqui conosco. Você vai ter outra chance. Eu tenho certeza que Deus é justo. Aí a gente vai entendendo, a gente vai se desmaterializando dessas coisas aqui da Terra. Porque nós não sabemos absolutamente ainda muita coisa. Mas muita coisa mesmo, muita, né? Muito é pouco. Mas, graças a Deus, mesmo assim, nós temos a presença de Deus todos os dias. Cada um de nós. Cada um de nós tem a presença de Deus na consciência. Não é brincadeira isso não, isso é verdade. Deus dirigindo seus pensamentos. Ei, muda de... Não vai por aí não. Ei, isso aí dá errado. Tem hora que o cara teima tanto, aí os espíritos, deixa conosco, aqui agora aqui a gente dirige aqui. Ele vai se arrebentar lá embaixo. A gente vai arrebentar ele. Os espíritos maus. Aí a gente vai culpar Deus, né? A gente vai reclamar de Deus. Não reclama não, que isso é uma blasfêmia. Porque foi nossa vibração, foi nossa ira, não é? Aí fica melhor entendido que Deus
tem compaixão dos seus filhos imperfeitos. Por isso, ele está orientando para que consigamos vencer-nos. Só vamos conseguir fazer isso estudando, minha gente. Cada parágrafozinho desse, ó, 35 ou 36, no 35 mesmo ele diz aqui, cadê? A luz é menos difusa, como é que ele falou aqui? Não o veem, mas compreendem-no melhor. A luz é menos difusa. Porque quanto mais nós vamos conhecendo a verdade, mais nós vamos sentindo a presença de Deus. Porque estamos querendo conhecer a verdade para nos livrarmos das maldades que somos capazes de fazer, que somos capazes de nos deixarmos envolver por esse turbilhão de espíritos do mal que querem que sacrifiquemos o nosso progresso, que nos ferremos, muitas vezes por inveja, porque eles se deram mal, também por ignorância, que muitos não têm, e conhecendo, nós vamos vencer. Aí a luz será menos difusa, nós vamos sentindo Deus em nós. Todos os dias, pode ter certeza, Deus te acompanha como acompanha a mim, a qualquer um, não tenha dúvida disso. Quando, pois, alguns espíritos dizem que Deus lhes proíbe, respondam a uma dada pergunta, não é que Deus lhes apareça, ou dirija a palavra para lhes ordenar ou proibir isto ou aquilo. Não. Porém, o sentem. É dessa forma. Olha, exemplo nós temos demais, né? Na relação conjugal, né? Deus, no namoro, Deus, será que essa é a mulher da minha vida? Ai, Deus, eu tô tão apaixonado na minha vida, eu tô gostando tanto dessa pessoa. Meu Deus, me ilumina. Será que ela é a pessoa da minha vida mesmo? A pessoa já está apaixonada, né? Ela já tá dizendo, já está começando a se rasgar por essa outra. Aí faz a oração. Aí Deus, vou ajudá-la a ver seu irmão. Porque na verdade é irmão, a gente se casa com o irmão mesmo. Aí, não é não. Outra coisa forte, lá vou eu rir. Aí Deus vai, mostra a paixão dela com outra paixão. Aí vai reclamar de Deus. Mas ele pediu na oração, caraca. No pensamento. Ou a mãe dele tem pedido para orar, abrir a mente dele, que ele não está enxergando. Aí vem a traição. Deve agradecer a Deus, porque foi traído. Deus está dizendo, sai daí, rapaz, que a coisa é preta. Deus nos ajudando todos os dias. Agora vê-lo, nós não vamos consegui-lo, mas nós conseguimos senti-lo. Está perto de nós. Como eu sinto agora. É simples. Aí, nenhum homem, consequentemente, pode ver Deus com os olhos da carne. Ponto final. Se alguém disser, é mentira. Ele está enganado. Ou ele não estudou a doutrina. Ele está inventando coisas, sabe? Para parecer. Provavelmente. Se essa graça fosse concedida a alguns, só o seria no estado de êxtase. Nós já vimos isso. Quando a alma se acha tão desprendida dos laços da matéria, que torna possível o fato durante a encarnação. Tal privilégio, aliás, exclusivamente pertenceria às almas de eleição encarnadas em missão, que não em expiação. Então, queridos, aqui nós estamos tendo a oportunidade de estudar a doutrina dos Espíritos. Os únicos irmãos que nós temos, que são muitos, viu, no mundo espiritual, que se preocupam conosco, que querem nos orientar, para não nos faltar a boa orientação na nossa caminhada. Para quando chegar o mal batendo na nossa porta, nós distingui-lo e daí resolvermos a questão como deva ser resolvida. Porque precisamos. Nós precisamos provar que estamos nos habilitando ao bem. Porque fatalmente todos nós vamos fazer o bem, nem que precise de muitas e muitas encarnações. Vamos fazer o bem. O mal
é limitado porque Deus não criou, ele não é eterno. O que Deus cria é eterno. Então Deus criou o bem. E nós vemos por todos os seus atributos isso, não é? Vamos fechar os nossos estudos, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, que possamos estar envolvidos por esses espíritos maravilhosos, tá? Se alguém quiser fazer oração, é sempre bem-vindo, né? Seria ótimo. Se não, vamos lá fazê-la com todo amor e carinho, tá? Misericordioso Deus, nós te damos graças por todos esses conhecimentos que já viemos tendo, estamos estudando, estamos com interesses positivos, interessados mesmo em aprender a verdade, essas verdades que nos ajudarão a caminhar com mais segurança aqui na Terra, para o despertar para a nossa verdadeira vida, para o palco realmente da vida, que é o nosso universo que o Senhor criou. O Senhor abençoe a todos os nossos irmãos que vivem nessa encruzilhada, e muitos cedendo, outros sedentos da maldade. Que o Senhor abençoe, que eles consigam mudar essas vibrações. Que o Senhor proteja a todos, independente de credo. Que o Senhor ilumine a todos, são nossos irmãos, necessitados como nós também somos. Que o nosso querido Jesus seja mais abençoado, mais e mais pelo Senhor. É um filho que nos deu muito amor e nos dá, com a sua mãe Maria, maravilhosa Maria, e os nossos queridos guias, protetores, mentores que nos acompanham. Que o Senhor os abençoe a todos, Deus. Tira dos nossos lares os espíritos zombeteiros, os espíritos fanfarrões, afasta a todos. Se possível, aqueles que se interessarem em estudar e ir para o nosso lar, para lugares bons, que eles sejam levados. Evita-nos o mal, se possível, Deus, evita-nos. Abre os nossos olhos, abre os nossos caminhos. Que a tua paz esteja conosco, que o Senhor nos ilumine e nos proteja, hoje, agora e sempre. Assim seja. Que assim seja. Assim seja. Pode ligar aqui o Face. Um grande abraço para todos. Vou fechar aqui o outro canal. Um grande